na memória, sabe? Não sei se acontece isso com vocês. Comigo acontece muito isso, dos insights vir na minha vida. E eu falei, Ofir e Finéias, o que Deus quer falar com Ofir e Finéias? O que tem a ver Ofir e Finéias? E eu já li a Bíblia, irmãos, algumas vezinhas. Não vou aqui ficar fazendo, né? Mas já li muita coisinha aqui dentro, muita coisa. E às vezes você passa por uma passagem, lembra dela e não lembra. Eu falei, Ofir e Finéias, quem é? Eu falei, peraí, deixa eu achar aqui. E aí lembrei que eles eram filhos de Eli. E lembrando de Eli, sacerdote, a mensagem começou a construir. E a mensagem construindo na mente, ela me deu um tema. Geração. Qual geração eu posso pertencer? Em que geração eu pertenço? Quando a gente pensa pela palavra geração, a gente logo vai pensar na multiplicação através de alguém, ou na expansão através de alguém, de alguma coisa. Existem várias gerações aí agora, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mas olhando para o texto em que nós acabamos de verbalizar aqui, existe um homem chamado Samuel. E este homem chamado Samuel vem de uma geração de uma mulher infértil. Ela não tinha um ventre saudável. Ela não poderia gerar filhos. Nós conhecemos a história. Nós sabemos da história. Mas ela entra num campo de propósito ao Senhor, de orar, de pedir ao Senhor, de clamar ao Senhor. E vai uma, e vai duas, e vai três, e vai quatro. A gente não sabe a quantidade de dias, ou de horas, ou de tempo que esta mulher, mas a Bíblia fala que um dia ela chegou a entrar no propósito com o Senhor. E a oração, ela chegou com um ar, com um cheiro diferente, com um ar diferente, com uma intenção diferente, com um objetivo diferente. Ao ponto de Eli, que já tinha 2 filhos, já tinha uma história concluída na vida, já era sacerdote, já era alguém que representava uma comunidade, olhar para esta mulher e falar: tá bêbada, tá com problema. Porque já não saía palavras palavras fáceis de entendimento dos seus lábios. Mas Deus, eu já falei aqui, que houve um bebê chorando, que houve marido brigando com mulher, que houve uma mulher brigando com o marido. Um Deus que ouve, irmãos, tantas coisas. Um Deus que conhece de tudo e sabe de tudo. O que chama a atenção dele, ele para analisar. E foi assim que aconteceu com Ana. A oração de Ana chegou ao trono da graça diferente. E Deus concebe o pedido de Ana.
E Deus, concebendo o pedido de Ana, começa uma geração de alguém que deixa na história um legado. Irmãos, nos dias em que estamos vivendo, não está muito difícil de encontrar gerações como a de Ofir e de Finéias. Por quê, pastor? Quando a gente vai olhar para a vida de Eli, um homem que reconhecia a voz de Deus, sabia quando Deus falava, era o canal para as pessoas de Deus na terra. Vem os seus filhos e começa a ter atitudes e comportamentos que não condiz com o que Deus planejara, com o que Deus queria, com o que Deus quer para o teu povo. E Eli, você sabe o que é conivência? Vendo tudo aquilo, não tendo mais força para ter atitude, para mudar o quadro da vida, mudar o quadro da história da sua casa, os filhos tomando a rédea das coisas. Assim era a casa de Eli. Nos dias atuais não está diferente dos dias em que Samuel presenciou na casa de Eli. Porque, para ganhar tempo aqui, quando Ana ela concebe a promessa de Deus, ela promete a Deus que se ela gerasse, se o ventre dela viesse a ter um filho, ela o entregaria a serviço de Deus. E o melhor lugar para ela cumprir o propósito em que ela alinhou com Deus, na frente dela estava a casa de Eli. Então, quando Samuel chega na idade de começar o serviço, ou antes ainda criança, ela apresenta Samuel para Eli, e Samuel começa agora a conviver na casa de Eli, nas proximidades de Eli. E é interessante que a casa em que Eli morava, e no ambiente em que ele morava, estava contido a arca do Senhor. Então não era um lugar qualquer, era um lugar aonde a presença de Deus estava. Porque se a gente ir lá para o passado, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, a arca, ela representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. E nesse convívio estava Samuel. Samuel vivendo no meio daqueles homens com comportamentos não saudáveis, e não está muito difícil desses comportamentos nos dias que estamos vivendo. Homens que, quando eu falo homens, geração de humanidade, homens quanto mulheres, mulheres quanto homens, pessoas que usam da oportunidade do Evangelho ao desserviço do próprio Evangelho. O que o senhor está falando, pastor? Pessoas que têm a oportunidade de pregar, pessoas que têm a oportunidade de evangelizar, pessoas que têm a oportunidade de agregar valores para o reino de Deus, distorcem isso com comportamentos que só Jesus para dar graça.
Essa geração de Eli é uma geração que está morta espiritualmente. Ela tem a estrutura, ela tem o físico, ela tem até a beleza corpórea de que está bem, mas por dentro está espiritualmente morta, espiritualmente falida, espiritualmente cega, espiritualmente corrompida. Assim é a geração de Eli. E essa geração se chama Ofir e Finéias. Por que eles estão tudo assim, pastor? Porque eles não conseguem mais compreender e entender o significado de obedecer a Deus. Quem já esteve perto de um mentiroso praticante? Um mentiroso, vou colocar outro símbolo aqui. Fala aí, me ajude. Um mentiroso, Não, que omite não. Omite está muito fácil. Um mentiroso profissional. Chicó? Eu não lembro quem que é o Chicó. É o mentiroso, não sei quem é o Chicó. Tô bem por fora. Ah, tá, agora lembrei. Ela falou aqui da onde que é. Chicó. Oi? Não sei, só sei que foi esse aí. Tá. Ele mente tão bem que a mentira dele parece ser verdade. Também não aumento, mas não invento. Mas ainda é muito luxo ainda para um mentiroso. Eu lembro de uma situação, não vou falar quem, mas a gente sabia que quando ele estava mentindo, o nariz dele aumentava. Lembra disso, Marconi? Na nossa roda de adolescentes, de moleques, adolescentes nada. Oh, rapaz, o menino era tão bom na mentira, só que a gente descobriu porque o nariz dele começava a inchar, e quando era um negócio muito terrível, começava a sair umas bolinhas de suor no nariz, não era ou não era? Falei, tu tá mentindo, negão. Não, é verdade. E ele contava com uma simplicidade, rapaz. Assim estava Ofir e Finéias. Eles perderam a sensibilidade de servir a Deus. Eles perderam o discernimento de ser filhos de Deus. Eles perderam o entendimento do que era ser homens separados para servir a Deus. A casa de Eli estava na figura de um sacerdócio falido. E o que é estar falido, irmãos? O que é estar falido? Eu, quando olho para uma figura de estado em falido ou falência, eu começo a olhar, a imagem que eu tenho é você, quando você vai para a Avenida Bandeirantes, tem um hotel, não sei, era um prédio muito grande, falido agora, e o que reina lá é os ratos, o lixo, a bagunça, os mendigos, lugar sujo, lugar horrível, porque está abandonado, está falido. E assim é a casa do sacerdote Eli, falida da presença de Deus, falida da ação de Deus na vida dessa família. Não há temor, não há respeito, e não havia mais reverência a Deus, porque Ofir e Finéias, eles perderam a decência do que era ser saudável, do que era ser respeitoso, do que era ser entendido no Evangelho do Senhor Jesus. E pasmem,
nos nossos dias não está tão difícil te encontrar. O Guga pregando aqui, ele falou uma palavra que eu fico refletindo depois que vocês pregam aqui, que eu ouço aqui, quando me chama a atenção eu fico refletindo na semana. Ele falou uma palavra que infelizmente tem crentes dentro da igreja desigrejado. Como assim desigrejado? Desigrejado não é aquele que não vem para a igreja? É. Mas desigrejado no entendimento de quem Cristo é para a sua vida, da responsabilidade que você tem diante desse Deus que você diz servir. Por que eu estou falando isso? Eli, ele era sacerdote, tinha identidade de sacerdote. Ana, quando vê a possibilidade do seu filho servir a Deus, servir ao reino, aprender as coisas de Deus, ela vê a imagem de Eli e pega o seu filho e leva lá para a casa de Eli. Seu filho lá vendo aquelas coisas que os filhos de Eli faziam, automaticamente, se fosse nós nos nossos dias, não, meu filho não vai para lá não. Meu filho vai fazer o que lá? Homens que estrupam mulheres, homens que violentam o pudor, homens que roubam comida, homens que destroem e usurpam a adoração. Não, meus filhos não vão para lá não. A história diz que Samuel, na casa de Eli, Deus chama Samuel. Samuel, uma vez, foi 3 vezes? Samuel. A terceira vez Samuel vai para Eli. O Senhor está me chamando. Eli estava sem as suas ações, sem as suas atitudes de um homem fiel a Deus na prática, mas ele sabia quando Deus falava. Ele sabia quando era Deus falando. Porque quando Samuel vai chegar em Eli e perguntar para Eli, é o Senhor que está me chamando? Ele aconselha Eli. Ele aconselha Samuel, olha, quando te chamar de novo, você fala, olha Senhor, fala isso, acho que era isso mesmo, fala que eu te escuto, é isso? Fala que eu te escuto, ou seja, ele aconselha Samuel. Eu estou falando porque isso aqui eu não escrevi, não era isso que eu queria falar, mas vem no insight aqui, eu vou falar. Ele fala, quando você ouvir de novo, fala Senhor que o teu servo te escuta, porque ele entendia. E ele já sabia que não eram os filhos, não era Ofir e nem Finéias, e nem era o próprio Eli. Então só podia ser o Senhor chamando a Samuel. Vamos abrir um parênteses aqui. Quantos de nós já não temos mais atividades espirituais? Já não oramos? Já não consagramos? Já não buscamos mais a Deus com tanta veemência como no primeiro amor? Mas quando Deus fala, a gente sabe que é Deus que está falando. A gente até se arrisca em dar conselhos. E quando eu falo isso, em uma época da minha vida, na minha adolescência, eu já contei isso aqui na igreja. Não, adolescente nada, eu já era jovem.
evangelizar uma pessoa, eu cheguei na pessoa e falei assim: fulano, olha, vamos lá para a igreja, vamos lá cultuar comigo. Ainda que você não veja em mim algumas coisas do evangelho, mas vamos lá e ouvir a palavra de Deus. E você ouvindo a palavra de Deus, e essa pessoa era meu professor de capoeira. Lembra dele, Marconi? Alfredo? E o Alfredo acabou indo. E nessa que o Alfredo foi, ele se converteu, está firme até hoje. Não sei como é que está na totalidade do evangelho, mas as últimas notícias que eu tive dele é que ele estava firme até hoje no evangelho. O que eu estou querendo dizer nisso? Eu sabia que Deus falava, mas eu não tinha compromisso com a palavra de Deus. Mas o meu conselho levou ao outro a servir a Deus e está lá servindo ao Senhor. O que eu estou querendo dizer? Em muitos casos nas nossas vidas, nós nos encontramos como Eli, nos vestimos como uma roupa, nos colocamos um comportamento. Quem olha para nós vê um cristão, mas por dentro só eu e você sabe como é que está na nossa vida diante de Deus. Só eu e você sabe a lacuna que está, a distância que está entre a adoração verdadeira e a nossa realidade. A distância que está o Deus presente nas nossas vidas com aquilo que a gente faz de verdade. Que geração a pertencer? A geração de Eli, falida, perdida, ou a geração de Samuel? Falando nisso, eu separei 3 pontos para a gente refletir aqui um pouquinho. Primeiro ponto: geração de sacerdócio falido. É uma geração que já não tem mais compromisso com a palavra, já não tem mais compromisso com o caráter, já não tem mais compromisso com a verdade, já não tem mais compromisso, aleluia, com o tratado. Ainda que a palavra de Deus ela vai nos ensinar e vai nos falar que a palavra do homem tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passar disso é procedência de quem? Quem sabe, igreja, diga comigo. A palavra do homem tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é palavra de quem? Do maligno, gente. Todo mundo está com vergonha de falar o nome do diabo? Pois é assim que nós nos conduzimos quando a nossa palavra é dúbia. Quando a nossa palavra ela não tem o sentido correto e sincero diante de Deus. Quando eu falo eu sou cristão e na minha prática eu não sou cristão. Quando eu falo eu sou um adorador, mas na minha prática eu não sou um adorador. Quando eu falo eu sou uma pessoa que está lutando todos os dias para viver o evangelho e na prática eu não sou essa pessoa. Assim era a geração de Eli. Uma geração que não apresentava mais resultados em Cristo, em Deus. Uma geração sem firmeza no propósito de adorar ao Senhor. Que geração a pertencer? Que geração a viver? Segundo ponto, eu separei aqui gerações. Uma geração chamada por Deus é uma geração que glorifica a Deus, é uma geração que agrada a Deus, é uma geração que louva a Deus, é uma geração que se dispõe a servir a Deus, é uma geração que está disposta a morrer na cruz, a morrer por uma cruz,
a morrer por um propósito que glorifique e exalta o nome do nosso Deus. Essa é a geração que glorifica e exalta a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Outra geração ao contrário disso são gerações que negam a presença de Deus. Uma geração que paga o preço. Irmãos, pagar o preço, em muitos casos, e eu concordo com a palavra que ela fala que o preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço para a salvação eterna. Quer ser salvo em Cristo Jesus? Esse preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas o que eu preciso fazer agora? Pagar o preço de mortificar a nossa natureza carnal. Estava conversando outro dia com um rapaz. E ele falou para mim, sabe por que eu não gosto do cristianismo? Porque eles pintam um comportamento diferente. Ele chama nós que não somos cristãos de mundanos. E aí eu fui explicar para ele. Eu falei, sabe o que você não entendeu? Que uma vez que você diz ser cristão, existe duas naturezas agora que você tem que lidar com ela: a natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza carnal, você tem que renunciar a algumas coisas. A natureza espiritual, melhor dizendo, você tem que renunciar a algumas coisas para agradar a Deus. A natureza carnal, ela é inimiga da natureza espiritual. E aí eu comecei a explicar para ele: deixa eu te falar aqui, no seu comportamento carnal, se alguém te bater, o que você vai querer fazer? Você vai querer devolver na mesma moeda o que essa pessoa fez, sim ou não? Ele falou a verdade. Se alguém falar mal de você, você vai querer ir lá resolver o problema na mesma proporção, na mesma medida. Falou mal de mim? Ou eu vou falar mal dele, ou eu vou lá tirar a satisfação dele com ele. Isso é natureza carnal. E natureza espiritual: está falando mal de mim? Eu conheço do meu caráter diante de Deus. Eu continuo te amando e pedindo para que Deus faça com que você entenda e consiga ver o Deus que eu estou servindo. Natureza espiritual, a gente tem que ter o perdão. Natureza espiritual, a gente tem que renunciar o nosso ego. Natureza espiritual, nós temos que renunciar o nosso orgulho. Natureza espiritual, nós temos que renunciar aquilo que nos afasta de Deus. Desejos, vaidades, costumes e muitas coisas que nos distancia de Deus. Ele começou a olhar: nossa, eu nunca tinha pensado nisto. Eu falei: é porque nós pregamos e não explicamos em muitas vezes a diferença de um lado para o outro. Geração que paga o preço, ela mortifica a sua carne para que o Cristo se manifesta em tudo que Ele faz. E aprendemos isso quando vemos o comportamento de Paulo, e aprendemos isso quando vemos o comportamento de Pedro, e aprendemos isso quando vemos o comportamento de Zaqueu. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus fala com Zaqueu, quando Jesus troca uma ideia com Zaqueu, a Bíblia não fala o que Jesus falou com ele, a Bíblia não fala qual foi o teor do assunto, mas a Bíblia fala que o comportamento dele, ao final daquela conversa, ele falou: tudo que eu peguei fraudulamente, eu vou devolver em dobro.
Uma geração que parou de crer nos dons é a geração que já não acredita mais que Deus usa, que Deus fala, que Deus transforma, que Deus, irmãos, Deus faz de tantas formas para que o nome dele seja glorificado. Uma geração que parou de crer nos dons e começa a acreditar em amuletos ou ter um culto místico exacerbado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando que para crer em Deus eu preciso de um copo de água ungida. Para crer em Deus eu preciso de uma rosa ungida. Para crer em Deus eu preciso de amuletos, eu preciso de coisas, eu preciso de pretexto. O nome de Deus já não significa nada mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em Hebreus capítulo 9 fala que Jesus morrendo na cruz do Calvário, o sangue dele vertido na cruz do Calvário, não há sacrifício de animais, não há nada mais que presta, não há nada mais que vala, aleluia, a não ser o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por nós. E esse sangue lá na cruz do Calvário nos deu acesso e nos deu liberdade para crer no nome dele, e crendo no nome dele, há coisas a acontecerem em nós e por nós. Geração que parou de crer, ela começa a crer em objetos. E o Deus que servimos já não significa tanto mais. E tem pessoas que dizem que é profético. É a minha fé. O dia em que a minha fé em Cristo precisar de amuletos, eu estou com um sério problema de crer no Deus que eu sirvo. Eu estou com um sério problema de crer no Deus em que nós buscamos a Ele em jejum, em oração, em súplica, em renúncia. Aleluia. Para que o nome dEle seja glorificado. E o nome dEle sendo glorificado, Ele tem poder de restaurar a vida, Ele tem poder de mudar a vida, Ele tem poder de olhar e falar como Ele falou para Zaqueu: olha, o que esses ossos estão fazendo aí? Para que serve, Zaqueu? Olha, não, eu não sei, mas o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade, com o Senhor esses ossos todos possam reviver. É nesse Deus que precisamos crer, é nesse Deus que precisamos estar dispensados a nossa fé, é nesse Deus que nós temos que estar descansados nele e pedindo para aquele: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão errôneo, eu sou tão pecador, mas o Senhor tem o poder de fazer o teu nome ser glorificado em minha vida, e eu creio nisso, para que a minha geração seja a geração que gera frutos, e frutos dignos de arrependimento. Para finalizar, que geração a pertencer? A geração que ouve a Deus. Capítulo 3 e o versículo 21 vai dizer assim. Capítulo 3 vai dizer assim: e continuou Samuel a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Irmãos, eu sei, eu acabei de falar aqui na oração pelo Haroldo, que ele respondeu com a sua fala, que no meio da dor quem estava lá ouviu e viu ele falar. É difícil na dor responder, é difícil na dor ter convicção, mas eu digo uma coisa para você: quando nós temos o nosso alicerce no Senhor, quando nós temos a nossa vida no Senhor, nós ouvimos a Ele, nós entendemos
tememos a Ele e sabemos que Ele é Deus para mudar a situação, mudar o quadro das nossas vidas e o nome dEle ser glorificado, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Que geração a pertencer? É a geração que não perdeu o ouvido do Senhor e não perdeu a atitude de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de bendizer ao Senhor. Uma geração que obedece, ela não fica olhando. E aqui mexeu comigo. Uma geração que obedece a Deus anda como Samuel, vendo Ofir e Finéias pecando, errando, prevaricando, mas ele seguiu o propósito de adorar e bendizer o nome do nosso Deus. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que do seu lado tenha alguém que peca, pode ser que do seu lado tenha alguém que prevarica, pode ser que do seu lado tenha alguém que não dá valor, mas você foi chamado para dar valor, você foi escolhido para glorificar, você foi escolhido para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Me ligar naquilo que Ele confiou a mim e glorificar a Ele, e bendizer a Ele, e exaltar a Ele, porque Ele veio me buscar. Se Samuel ficasse olhando para Ofir e Finéias, jamais ele ia deixar registrado na sua história uma pessoa que, quando olhavam para ele, tremiam nas bases. Há um texto na Bíblia que eu não vou lembrar qual agora. É Samuel que está vindo? É ele que está vindo? Esse homem é diferente. Geração que traz a arca de volta. Sabe o que é trazer a arca de volta? É uma geração que clama pela presença de Deus. É uma geração que manifesta a presença de Deus. E aonde você está, e aonde você glorifica, aonde você adora, não tem jeito. Alguém sente a presença de Deus, alguém glorifica a presença de Deus, alguém exalta a presença de Deus. Foi o que a pastora falou aqui no começo do culto. Nós estávamos no culto e uma irmã glorificando, Jesus cheiroso, mas ela falava com intimidade, ela falava com propósito, que nós sentimos a presença de Deus. Mas no mesmo culto que tinha uma irmã no banco de trás adorando Jesus, tinha as irmãs do lado. Hoje eu senti na pele o que é sentar aí no meio de vocês e estar com alguém do lado deslocado do que é adoração. Hoje eu senti na pele. Você está sentado lá, querendo focar na palavra, querendo focar na adoração, e está alguém do lado. Não! Se desliga deste mundo por um tempo e foque-se no que o Senhor está falando nesta noite, no que o Senhor está falando conosco, no que Ele quer falar conosco. Uma geração que adora, ela traz a arca de volta, ela traz a presença, porque a arca, ela representa a presença. Como eu falo que ela representa a presença, o povo estava no deserto, aonde a arca ia, a presença estava. Aonde a arca ia, a presença estava. Aonde a arca ia, a presença estava. Hoje não temos mais a arca, e o que tem é réplica, mas a réplica não funciona. Sabe o que funciona?
Você como templo do Espírito Santo de Deus. E aonde você vai, a presença de Deus está. Aonde você canta, a presença de Deus está. Aonde você ora, a presença de Deus está. Essa é a realeza da presença de Deus. Aleluia. Que geração a pertencer? É a geração que vence o inimigo. E a geração que vence o inimigo, irmãos, ela não se acovarda quando o inimigo se levanta. Ela se impõe em oração. Essa semana eu passei uma guerra. Resposta de domingo. Tivemos um dia aqui abençoado, gostoso. Para mim foi. Se não foi para a grande maioria, para mim foi. Eu, ainda que falei aqui 90 minutos quase, irmãos, eu saí daqui cheio. Mas na segunda-feira o inimigo se levanta. E ele se levanta batendo forte. E eu falei, mas eu não paro. Sabe por que eu não paro? Porque não é para fulano e nem para cicrano, é para o Senhor. E se é para o Senhor, é Ele que vai ser adorado, é Ele que vai ser glorificado, é Ele que vai ser exaltado. Vim aqui na terça-feira, dobrei meus joelhos e também nem saiu palavras. Comecei só a chorar, pedindo graça, pedindo misericórdia. Se alguém ouviu essa oração, era eu clamando por mim mesmo, porque era só eu e Deus sabia qual era a guerra que eu estava enfrentando. Mas eu vim para um lugar de adoração. Aleluia. Porque quando a gente se prostra, quem vence é o inimigo. Eli se prostrou, seus filhos se manifestou, Samuel se levantou e o nome de Deus foi glorificado. Aplauda o Senhor Jesus. Levante-se. Pode adorar. Eu não sei como é que está o seu grau de adoração, mas essa é a hora de você falar: Pai, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença real nos meus dias. Eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas, Pai, que te impede. Mas o Senhor é o Deus que conhece as minhas necessidades. E faça essa oração abrindo o seu coração. Aproveita essa adoração. E se quiser dobrar os joelhos, se apresentar ao Senhor, fica à vontade. Se quiser chorar na presença dEle, essa é a hora. Se quiser se rasgar ao Senhor, essa é a hora. Porque nós, irmãos, precisamos nos apresentar diante de Deus com o coração quebrantado. Ah, Senhor, o meu ser está em ti. Ah, Senhor, vou te dar uns minutos para você se entregar ao Senhor. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Dificuldades, Senhor. É o desejo que há. Sim, Deus. Sim, Pai. E o meu desejo é te servir, Senhor. E hoje eu sei. Ah, Senhor. Sei que posso. Ouve o clamor da tua igreja, Pai. Ouve a renúncia da tua igreja, Senhor. Ouve a renúncia do teu povo, Pai. Mas é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está na direção, é o Senhor, Pai querido, que está, Pai querido, no
Envolve-me, Pede para o Senhor te restaurar. Pede para o Senhor, pede para o Senhor. Só Ele pode fazer o que eu não posso, o que nós não podemos. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Leva junto a ti, Pai, ao lugar Sim, Senhor. secreto. Perto querer estar. Vem pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, sim, Deus. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Peça para que o Pai te envolva e te guarde, e te proteja, e te conduza. O mundo está um caos. O mundo está de ponta cabeça. A nossa natureza carnal, ela clama por desejos carnais. Mas precisamos estar envolvidos no Senhor. Precisamos entender que estar envolvido no Senhor é estar cheio da presença dEle, é caminhar na presença dEle, viver na presença dEle. Pai, 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 envolve a tua igreja, Senhor, para que possamos viver o teu poder, para que possamos viver a tua glória, para que possamos viver, Pai querido, a tua vontade, que sejamos a geração que gera frutos, e frutos dignos de arrependimento, Pai. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, alguém vai entregar um envelope para você aí. E ofertar também a adoração. Ofertar também é glorificar e exaltar ao Senhor. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus que eu estou sentindo aqui, igreja.
Mas se você não estiver, peça para Ele. Ele está presente na casa. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, abraço. Aleluia! Abraço, Senhor. Aleluia.